Fala aí, pessoal. Pode contar tudo mais uma vez. E a gente está recebendo hoje aqui no Pode Contar Tudo, Dr. Fernando, um entrevistado aqui de peso. De peso. Ó, eu tô falando de peso assim, mas não é de tamanho, De não. peso mesmo. Pode chegar mais perto do microfone aí, doutor. Ó, Opa! doutor Fernando, satisfação. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Igualmente, Zé Gomes, a satisfação é toda minha de estar aqui contigo hoje. Eu tô me Bater sentindo, um papo. eu tô me sentindo seguro. Ué, tá o delegado aqui. A gente conversando assim, a gente percebe que você é um pouco meio calmo. Como que era Fernando criança? Como que era? Eu sou um pouco mais agitado. Eu acho que eu aprendi a ser um pouco mais calmo. Eu acho que Mas desde pequeno? eu era um pouco mais agitado. Um Agitado. pouco mais agitado. Aí eu acho que a gente vai, com o passar dos anos, se tornando mais calmo. É o ideal. Mas na escola era um ótimo aluno. Não, sempre fui um bom aluno, sempre fui um bom Aham. aluno. E sempre bastante comportado, sempre tive um comportamento muito adequado na escola. Até porque antigamente era mais complicado, né? Algum professor já perguntou assim, Fernando, o que você vai ser quando crescer? Olha, eu tinha uma ideia, meu pai é defensor público, né? Meu pai é defensor público aposentado, então eu acompanhava muito meu pai no fórum, sempre ia na defensoria pública e ficava lá incomodando, batendo máquina, né? Porque antigamente era máquina de escrever, né? Naquela época. E então eu tinha essa perspectiva da área jurídica. Ah, Realmente, desde criança, eu queria seguir os passos do pai. Mas o pai, defensor público, né, aham. voltado a soltar, né, eu acabei indo para outro Outra área. campo, que é prender. Ah, então você já tinha um contato Eu já tinha um assim. contato jurídico Isso com o meu pai. estimulou então Não, para. estimulou muito esse contato jurídico com o meu pai. Então, desde criança, eu acho que é isso que eu quero da minha vida. Então, é verdade, quando começou a estudar, já terminou o ensino médio, a faculdade já Eu estava direito. já pensava no direito. Aham. Na época que eu cursei direito, era um pouco mais complicado passar no vestibular, até porque na época tinha vestibular mesmo, né? Mesmo universidade privada, era complexo passar na faculdade, passar no vestibular, né? Ah, então, já lá fazendo direito, então tu era fã do Michel Foucault. Muito fã do Michel Foucault, extremamente fã. Com aquela ideologia de prisão, né? Sim, sim. Eu sou muito fã do Michel Foucault. Eu acho que, infelizmente, eu acho que vai se perdendo um pouco. Eu fui professor universitário, né? Eu lecionei Aham. de 2004 até o ano passado, direito penal. E, infelizmente, as faculdades vão perdendo esse contato com esses grandes clássicos, Clássicos, né? né? Como o do Michel Foucault, Vigiar e Punir, né? É, mas, Que é uma leitura. mas alguns países levam essa ideologia dele na íntegra, né? Com a questão de Sim, sim, prisional, né? sim, 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 sim. Michel Foucault é muito bom para quem gosta de fazer uma boa leitura, é uma boa dica, Não, né? é uma excelente dica para quem quiser fazer uma excelente leitura. Já fica a primeira dica do dia, né? Michel Foucault. Vigiar e punir. É, isso aí. Delegado, você acerta o alvo fácil, não? Eu, eu normalmente. É. É porque tem muita gente que não tem essa aptidão, né? Mas como delegado, você tem que fazer os treinamentos bem Tem constantes, que né? fazer uns treinamentos É constantes. porque na hora que precisar, né? Eu fui 8 anos oficial do Exército também. Ah, tá. Então, no Exército, eu tinha até um treinamento muito mais constante, né? De tiro. Mas, Não no sentido figurado, mas mas como que foi lá no exército, assim? Foi a foi, temporada que passou. foi uma experiência interessantíssima. Eu aprendi muito no esse período que eu estive no Exército Brasileiro. E a minha função era assessor jurídico da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, né, lá em Cuiabá, a famosa Brigada Barão de Melgaço. E então o contato direto com o comandante, que o comandante da brigada é general, né? É um general de brigada. E foi uma experiência interessantíssima, foi uma experiência de vida. Muita coisa que eu aprendi lá e eu continuo. Eu acho que a questão de disciplina, a questão de hierarquia, né, é fundamental para a vida. É importante. Já foi vítima de algum crime? Já,
já fui vítima, principalmente na adolescência. Em Campo Grande, eu fui vítima de uma extorsão mediante sequestro, que eu estava saindo da casa dos meus pais, eu estava na faculdade, e a hora que eu fechei o portão, eu fui rendido por 3 elementos portando arma de fogo. E cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? E eu achava que eles iriam simplesmente pegar a chave do carro e levar o carro, né? Uhum. Estudante de direito quebrado, tinha um palhozinho na época. E, e aí eles me levaram até o carro, né? E deitaram no banco de trás, colocaram uma venda, uma camiseta. Que situação, coisa, hein? né? E graças ao bom Deus quebrado, né? Lembrando a parte do estudante de direito, né? O carro estava sem combustível. O carro estava na reserva da reserva da reserva. Ô, moço acadêmico, por favor. E aí até eles continuam, eles viram que eu estava na época muito calmo. Realmente eu estava bastante calmo. E aí eles começaram a ficar meio angustiados com isso. Mas eu estava calmo porque minha irmã vinha comigo. Uhum. E naquele momento em que a minha irmã não veio e eu fechei o portão, eles não entraram na minha casa, eu me senti muito calmo, muito tranquilo. Mas no final, Mas no final, aí eu comecei a conversar fogo, né? Eu comecei a conversar com os indivíduos, né? Então tentar algum diálogo com eles, e aí eles perguntaram o que eu fazia. Eu não sou estudante de direito. Aí eles começaram a brincar com a questão que eu ia defendê-los, eu entrei na brincadeira deles, né? Ah, já rolou uma amizade. E aí, no final das contas, eles acabaram me soltando amarrado a uns 10 quilômetros da minha casa, numa estrada de chão, e foram embora. Mas o carro levou. O carro levou. Ah, essa amizade não começou bem, não. Não foi uma amizade muito bem sucedida, não. Delegado, além da parte técnica que você tem, né? Quais outras ferramentas que vocês usam para uma investigação como delegado? Hoje, a Polícia Judiciária Civil, ela está investindo muito em tecnologia. Ela está investindo muito em tecnologia. Então, o futuro da investigação realmente é a tecnologia. Hoje, a questão de, por exemplo, tem um aplicativo, o GEA, que hoje nós utilizamos como ferramenta de trabalho. Então, é um aplicativo sensacional. Por exemplo, no meu celular eu possuo um mecanismo que eu tiro uma foto de uma pessoa e tem um mecanismo de reconhecimento facial em que, se tiver em qualquer sistema, Detran, .gov, qualquer lugar, ele me traz o reconhecimento facial, me traz identidade, possivelmente endereço, etc. dessa pessoa. Então, eu acho que o futuro da investigação realmente é a tecnologia. É a tecnologia. Uhum. Só um adendo, por exemplo, na cidade, o Estado está distribuindo câmeras para todos os municípios, e o município de Aripuanã já aderiu a esse acordo, né? Uhum. E vai receber as câmeras, inclusive vai comprar, pelo que eu estou sabendo, vai comprar até mais câmeras para atender distribuir na cidade. Então, essas câmeras, ela tem um potencial de reconhecer, por exemplo, placa por inteligência artificial. Então, todo carro que entrar e sair da cidade já tem um reconhecimento de placa dos carros. Então, facilita muito a investigação. Bacana. Um indivíduo, ele anunciar um crime hediondo, tipo ameaça. Eu vou te matar, eu vou te estripar, vou te degolar. Essa pessoa pode ser presa com essa atitude? Tá. Infelizmente, nós temos uma legislação bastante defasada, né? Nós temos uma legislação em que o crime de ameaça, hoje, ele tem uma pena máxima de 1 ano. Então, e nós temos uma outra norma, que é a 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais, que dizem que crimes apenados com pena menor de que 2 anos é simplesmente feita uma transação penal. Então, uma pessoa é conduzida até a delegacia por ameaça, ela simplesmente assina um termo
de compromisso, né, de que vai comparecer no juizado especial, e ela é imediatamente liberada. Todavia, tem certas situações, quando a ameaça foi combinado, por exemplo, com a 11.340, que é a Lei Maria da, mais conhecido como Lei Maria da Penha, né? Aí sim, por uma situação que a Lei Maria da Penha afasta a 9.099/95, afasta a lei dos juizados especiais, aí essa pessoa sim pode permanecer presa. Porque hoje nós temos um problema muito sério no nosso país, que é sobre a questão do feminicídio. Sim. Que geralmente, antes de acontecer o feminicídio, há várias denúncias da vítima. E aí é por isso que eu fiz essa pergunta sobre a questão da ameaça, porque eu acredito que a maioria das mulheres que seja ser vítima fatal de feminicídio, ela passa por essa situação. Antes ela é ameaçada. Sim, com certeza a grande maioria é ameaçada. Embora que nem sempre a pessoa que sofre esse tipo de violência, né, porque é uma violência, ameaça é uma violência, ela acaba procurando os meios legais para fazer a ocorrência, né? Agora, no caso da ameaça, quando for mulher em situação de violência doméstica, por obrigação legal, nós sempre oferecemos a possibilidade de medida protetiva, né? A tal da MPU, que é a medida protetiva de urgência. E aí, uma vez que a pessoa pede a medida protetiva, nós encaminhamos imediatamente ao Poder Judiciário. Quase todas são concedidas pelo Poder Judiciário, e nesse caso são tomadas, né, várias medidas para que essa pessoa tenha uma certa proteção. E o descumprimento dessa medida por parte do acusado ali é prisão imediata. Aliás, é uma das situações aqui em Aripuanã que mais causa prisão. A nossa região aqui tem muita. Eu fiz um levantamento essa semana, ontem, eu fiz um levantamento de 8 de setembro, a data que eu cheguei aqui em Aripuanã. Até ontem, nós tínhamos concedido 90, ou melhor, tínhamos pedido 92 medidas protetivas. Considerando que são 300 dias, é uma medida protetiva a cada 3 dias. 3 dias. É um número bem elevado. Bem elevado, é um né? número bem elevado. Inclusive, a polícia tinha muita dificuldade num período não tão longe, que era a questão, quando a vítima vinha fazer a denúncia, pouco minuto ela mesmo retirava aquela denúncia de agressão, né, que acabava dificultando o trabalho da polícia, né? Sim. No caso da lesão corporal, por exemplo, se eu sofrer uma lesão corporal, o Zé Gomes sofreu uma lesão corporal, né? Apanhar da esposa, por exemplo. Apanhar da esposa, né? Nesse caso é uma ação penal pública condicionada, né? Então depende de representação. O legislador muito inteligente, através da jurisprudência também, né, afastou essa possibilidade. Então hoje é ação penal pública incondicionada, independe da vontade da vítima. Tá? Até um próprio vizinho pode fazer uma denúncia se souber. Qualquer pessoa pode fazer denúncia, aliás, deve fazer denúncia. Aquela historinha que quando eu era criança eu escutava que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher. Eu aconselho uma situação totalmente contrária, isto é, meta a colher. Isto é, não se envolva na situação, mas procure os meios legais, denuncie, porque realmente são situações que, principalmente na região, geram muita morte. Boa. Em relação ao vice-versa, nós estamos falando de mulher, o homem também sofre esse tipo de agressão? Sofre também. Se eu estou sofrendo uma pressão psicológica, por exemplo, eu posso procurar a polícia ou não? Eu tenho certeza que isso não ocorre com o Zé Gomes. Eu tenho certeza absoluta. Mas pode, todavia, não tem os mesmos mecanismos, tá? Aí fala, mas então, peraí. Não, os direitos iguais, como fica? Os direitos iguais, né? Só que nós estamos tratando não de igualdade, nós estamos tratando de algo maior do que igualdade. Nós estamos tratando de isonomia, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual para nós alcançarmos a igualdade. Então, a partir do momento, se nós pegarmos estatística, quem sofre mais violência? É a mulher.
Quem morre mais nessa situação de violência doméstica? Quem que é mais frágil? É a mulher. Por isso, o legislador, com inteligência, criou mecanismos adicionais para a defesa da mulher. Interessante essa colocação, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de delegado sempre é transferido, né? Como que lida com isso, assim, questão de família, amizades? Então, as amizades continuam. O Zé Gomes, por favor, o dia que for em Cuiabá, eu quero receber uma mensagem no WhatsApp e nós vamos fazer um churrasquinho. Olha, ou aonde eu estiver, né? Tá próximo, tá próximo. Hein? Ou aonde eu estiver. Essa ida aí pra capital tá próximo. Eu permaneço, então, aí em dezembro até, possivelmente em Cuiabá até dezembro, e depois eu descubro um novo caminho. Mas respondendo a pergunta, então eu estou sozinho aqui. Eu tenho minha noiva, né, que está em Cuiabá. Ela é concursada pública federal. Vai ter um ano que tu tá noivo, vai enrolar até quando? Eu espero que ela esteja assistindo. Ó, tô te ajudando. Não, o casamento já tá marcado. Tá marcado? Agosto? Tá marcado. Agosto de Deus? Logo depois de agosto, setembro. Ah, tá próximo. Tá marcado em setembro, Zé. E o filho acabou vindo, né? É uma filha, Alice. A Alice chega em dezembro. Vou acompanhar. É pressão da família lá, né? Agora ela tem que casar, ela tem que assumir. A Alice chega em dezembro. Mas nós já tínhamos marcado o casamento antes de vir a Alice. Conseguiu, né, danado? Essas viagens para Juína aí, não sei não. Mas tudo bem. Ô, delegado, como que é essa questão de estabelecer uma relação de confiança com a comunidade e com as entidades? Como que você lida com isso? Essa relação, ela é fundamental, né? Hoje nós temos um conceito, por exemplo, de polícia comunitária. Então essa relação com a sociedade, ela acaba sendo muito mais importante que até a investigação de delitos. Porque a partir do momento que você cria uma relação com a sociedade, isso tem um condão até de evitar delitos, né? E também ter aquela intimidade com... Um dia desses teve uma situação bastante interessante, bastante peculiar. Eu sempre procurei atender todo mundo que foi na delegacia de polícias. Se naquele momento, de repente, estou muito ocupado, porque às vezes tem prazos vencendo, etc e tal, então naquele momento não posso atender, eu sugiro, poxa, então teria como passar amanhã ou outro dia, né? Mas eu sempre... E um dia desses, uma senhora disse que queria conversar comigo, e aí, quando ela chegou em mim, ela falou, olha, fiz, acho que 11 palestras em escolas, dentro aqui de Aripuanã, e dentro dos distritos, e fui até a Resex, né? Acompanhado do Dr. William, na reserva extrativista, que só chega de barco, né? Não tem uma estrada de chão, só chega de barco. E aí a gente fez esse acompanhamento. E essa senhora chegou para mim e falou que eu estava com um problema, não era nem situação realmente criminal, e o desconeto dela chegou para ela e falou, conversa com o delegado. Ele é gente boa, ele foi lá na escola e falou que pode resolver o problema da senhora. E ela foi lá conversar sobre o assunto. Então essa proximidade com a comunidade... É importante, né, ter essas conversas, né, essas palestras. E às vezes uma situação em que a pessoa vai lá conversar e não é nenhuma situação de delito, mas pode evitar uma situação de delito. Como que essa situação, como que você lida, né? Tem que ter empatia, sensibilidade sobre a questão de vítima e testemunha. Como que o senhor trabalha essa questão, essa situação? Em qual sentido, Zé? Tipo assim, você tem um contato, né, com a vítima e com testemunha, né? Então, como que o senhor lida com essa situação? Tem que ter uma sensibilidade? Não, tem que ter uma sensibilidade, né? Até porque tem algumas situações que até
recomenda-se a norma, vamos colocar aqui a situação de violência doméstica contra a mulher, né? Recomenda-se a norma que ela seja atendida por uma mulher. Então, normalmente, esse primeiro atendimento, e graças a Deus aqui nós temos 3 excelentes escrivães, mulheres, né, e que elas têm essa primeira conversa. Porque às vezes uma mulher que é vítima de uma situação de violência, ela se sente mais à vontade conversando com outra mulher, e isso é normal. Então, cada caso tem que ter um pouquinho dessa sensibilidade. Obrigado. Sensibilidade para o tratamento. Mas uma coisa que eu me coloquei, pode parecer até um pouco... você não pode levar para casa problemas. É o problema. Não, você não pode, senão você não vive, né? Eu tento, a partir do momento que, por mais grave que seja a situação, às vezes você se comove com a situação ali, mas não leva para casa, tá? Então, você também não pode entrar na situação. Até porque quando você se torna parte da situação, você normalmente não consegue achar solução. Tem até um provérbio que diz que o advogado que advoga para si mesmo tem por cliente um tolo, né? Então, todas as vezes que a gente ingressa em uma situação e se torna parte dessa situação, você acaba não enxergando a solução do problema. Então, essa pergunta também é relacionada à questão da pensão alimentícia, né? Que é uma questão de que a pessoa que é denunciada, ela pode ir presa. E aí... mas aí seria uma prisão civil. Civil. É uma prisão civil, é uma prisão determinada, é uma exceção, né? A Constituição do Brasil, ela veda, na Constituição brasileira, né, de 1988, ela veda a prisão civil, e hoje só tem uma exceção, que é a prisão por pensão alimentícia. Mas nesse caso... o que acontece é que é o juiz que determina diretamente, né, a prisão. Então Aí a gente não tem... A pessoa não vai até a delegacia de polícia dizer, olha, fazer um boletim de ocorrência, eu não estou recebendo pensão. Na verdade, ela vai até um advogado, ela vai até o juízo e comunica que ela... Então é um procedimento jurisdicional. Qual que é a sensação do senhor assim, quando você faz uma investigação ou recebe uma denúncia, vai lá e prende ao indivíduo, aí poucos dias ele está na rua? Qual que é a sensação? Olha, normalmente a sensação quando prende o indivíduo... E você sabe que o camarada cometeu o crime. É uma sensação de dever realizado. Agora, quando ele é solto, aí é uma sensação de realmente que você está com braços atados, né? Você não pode fazer nada quanto àquilo. Teve uma situação... É porque você também é advogado, você deve se colocar no lugar, o advogado soltou. Normalmente a decisão é do juiz, né? E tem que... acaba sendo uma decisão. Tem certas situações que a gente, claro, a gente acaba ficando de um lado e a gente vê só o nosso lado. Porque a partir do momento que eu me tornei delegado, e você faz uma investigação e de repente vê aquele conduzido, né, aquele indiciado preso, o desejo é que realmente ele permaneça pelo menos algum tempo preso, exatamente para pagar, né? Para ter aquela retribuição do crime que ele fez. E outra coisa, né? Não é só a pena, ela só não tem esse caráter retributivo. A pena também, ela tem um caráter educativo. Olha o que acontece com quem comete crime. E a partir do momento que uma pessoa é imediatamente solta, dentro do imaginário humano, as pessoas começam a pensar o seguinte: eu posso cometer crime que na verdade no outro dia eu vou estar solto. Então não tem só o caráter retributivo, mas tem esse caráter preventivo também, né, de realmente educativo à sociedade. Toda pessoa que é conduzida até a delegacia, ela é presa? Que geralmente a maioria das conduções é feita pela polícia militar. Sim. Ela é presa ou tem caso que só chega, ouve e já libera?
Nós temos aqui várias situações, né? Normalmente a Polícia Militar faz um trabalho excelente no município, sempre é importante é, aqui elogiar o trabalho da Polícia Militar. A Polícia Militar ela conduz uma situação de flagrante delito. Normalmente é uma situação de flagrante delito. Então, quem homologa ou não o flagrante delito é o delegado de polícia. Né? Nesse caso, eu posso homologar, isso é, analisar se realmente a pessoa estava em flagrante ou não, e aí eu homologo esse flagrante. Agora, tem várias situações que a pessoa sai solta. Lembra que eu te falei da situação de crimes de menor potencial ofensivo? Uhum. Vou lhe dar um exemplo. Perturbação do sossego alheio, né? É um crime de menor potencial ofensivo. Então, a pessoa chega na delegacia como não ultrapassa 2 anos de pena, ela só é realmente ouvida e é imediatamente liberada. Que bacana. O senhor aqui parabenizou a Polícia Militar e sempre a gente ouve comentários, não da região aqui, né? Mas a gente ouve muito comentário da relação da Polícia Militar e a Polícia Civil. Como é que é isso? É uma falácia ou realmente às vezes existe alguma dificuldade de relacionamento desses dois poderes? Em alguns lugares, as duas instituições acabam colidindo, né? Infelizmente, acaba tendo as suas diferenças. Mas aqui em Aripuanã, nós trabalhamos juntos. Um trabalho em conjunto. Aqui é um trabalho conjunto. Isso favorece muito, isso é muito importante, porque nós já tem um grupo pequeno de policiais militares, tem um grupo pequeno de policiais civis. Se eles não estiverem juntos, complica mais um pouco. Você está falando aí da quantidade de efetivo. Uma boa pergunta referente à Polícia Civil, Polícia Militar. A falta, né, de efetivo, ela influencia na criminalidade? Ela acaba, embora que tendo bons policiais como ocorre aqui, eu acho que é uma situação que acaba, pela qualidade do pessoal que tem aqui hoje, acaba superando essa falta, né? Uhum. Essa falta, inclusive, o governo do estado já providenciou, já está sendo feito um chamamento, né? Tanto de policiais militares quanto policiais civis. Então, ambos já estão em fase de academia e logo nós teremos aí novos policiais militares, novos policiais civis aqui vindo para Aripuanã. Agora, quanto à efetividade, nós temos números aqui, considerando a nossa regional, nós temos números bastante interessantes. Um número interessante aqui, considerando a regional, dentro da nossa regional, nós somos a 4ª cidade em população. Na frente, em população, nós temos Juína, Juara e Conesa. Conesa tem uma população maior. Uhum. Né? Aripuanã hoje é a 2ª cidade em número de flagrantes. Isso mostra um trabalho efetivo das polícias. Né? Nós temos um número muito superior ao de Juara. Juara, pela última estatística também que eu olhei, ontem, parece-me que estava com 93 ou 94 flagrantes durante esses 10 meses, e Aripuanã estava com 126 flagrantes durante esses 10 meses. Isto é um número bastante considerável. Segundo questão, em Aripuanã, hoje, nós temos a maior apreensão de armas também da regional. Maior. Mais do que Juína. E também temos uma apreensão de entorpecentes maior da regional. Também supera a Juína. E esse é o resultado de um bom trabalho. Esse é o resultado, com certeza, de um bom trabalho. Uhum. Se eu falando de armas, armas viram uma discussão política, né, bastante afetiva durante esse período. Qual que é o seu conceito sobre porte de arma? Eu odeio extremos. Eu não gosto de extremos. Então, sempre que eu acho que qualquer assunto a gente tem que ter um pouquinho de razoabilidade. Eu penso o seguinte, a minha visão é que sim, as pessoas têm o direito de se defender. É a minha posição pessoal. Isso aqui não é a posição da Polícia Civil, é a posição pessoal.
as pessoas têm o direito de se defender. Então, logo, eu acho que a pessoa que prova que tem boa índole, que tem bons antecedentes, que nunca cometeu nenhum delito, etc e tal, então, logo, ela tem direito de ter a posse de uma arma de fogo. Eu me preocupo com situações que, por exemplo, a pessoa pega um fuzil 762. Ah, não, não, mas eu sou CAC que eu tenho direito a um fuzil 762. Desculpe-me os CACs, vai ficar muita gente brava comigo nessa entrevista. Mas eu não concordo. Um fuzil 762, eu dou um disparo, ele atravessa 8 pessoas. É um poder de fogo absurdo. Absurdo. E a partir do momento, quem tem condições de fazer uma guarda de um equipamento desse? A partir do momento que uma pessoa de bem é furtada com um equipamento desse, aí chama a polícia, opa, tem um cidadão com um 762 circulando pela rua. Não existe colete à prova dessa arma. Não existe colete balístico que se defende de uma arma dessa. Uma arma dessa atravessa um carro blindado. Então, aí eu acho que são exageros, né? Agora, a sua pistola 380, o seu revólver 38, eu sou favorável que a população tenha, assim, né? Esse direito de defesa imediato. Em alguns grandes centros, até a polícia chegar, de repente, uma invasão de domicílio, para a pessoa possa se defender. Agora, também o exagero de concessões e o porte me preocupa um pouco. Sim, você recebe bastante ocorrência nesse sentido. Você acha que existe muita gente com posse de arma ou porte de arma que não está habilitado, mesmo passando por todas aquelas... Eu vejo bastante situação nesse sentido. Muitas situações nesse sentido. Por exemplo, situações em que o sujeito vai tomar uma cerveja e leva sua arma, né? Já não é. Mesmo um policial não é recomendável uma situação dessa. E aí uma pessoa que às vezes tem um certo descontrole e tudo mais, não é recomendável. E eu vejo muito abuso nesse sentido. Você tá partindo para uma grande capital, onde acontece muito a questão do crime organizado, tráfico de drogas. O que você acha? Qual que é o maior desafio que hoje o Brasil enfrenta? Acho que o desafio que o país enfrenta é a educação. Eu acho que enquanto nós não resolvermos a situação de educação, nós estamos enxugando o gelo. Até porque a educação é fundamental e a cada dia vem diminuindo a qualidade da educação. Isso aí é nítido. Eu comecei a lecionar na faculdade em 2004, como eu falei, e foi até ano passado. A queda de qualidade de ensino é nítido. A queda de qualidade das pessoas que estão entrando na faculdade também é muito nítido. Mas isso também resulta de situação de violência. Eu já assisti aquela série Vikings, né? E... Assistiu, Zé? Não, mas já vi falar. Mas pessoas extremamente bárbaras, cruéis, né? E aí quando a gente vê aonde essas pessoas estavam e hoje a violência desses países, principalmente nos Países Baixos ali da Europa, né, quase não existe violência. E o que mudou? Educação. O combate a drogas, ele é uma situação bastante delicada, bastante delicada. Os Estados Unidos é o país que mais gasta recursos no mundo. Acho que o último estudo que eu vi, os Estados Unidos gasta quase metade de todo o orçamento mundial no combate às drogas. Se pegar todo o orçamento mundial do combate às drogas, quase a metade é norte-americano. E qual que é o país que mais consome drogas no mundo? Então, Estados Unidos. Então é bastante complexo. É uma situação bastante complexa. É que não adianta ter uma polícia efetiva se não tem uma sociedade com a educação elevada, porque no nosso caso aqui no Brasil, nós temos uma fronteira extensa, né? Onde que passa muito armas e drogas,
8.500 e poucos quilômetros, né? Eu faltei a aula de geografia. Mas é por aí. E outra coisa, né? Eu já tive no Porto de Santos e já tive no Porto de Paranaguá. Chega aqueles navios com milhares, milhares e milhares de containers, né? E descarrega ali no porto e a gente vê que não existe, é humanamente impossível fiscalizar todos os containers, né? Então, além de tudo, é uma situação extremamente complexa. Pode entrar por mar, pode entrar por terra, infelizmente é extremamente complexo. Não é o nosso caso aqui, né, na nossa região, mas nos grandes centros, nesses casos sensíveis né, que é uma investigação sensível, como que você lida sobre aquelas pressões, principalmente da mídia, essas pressões que acontecem, que leva a público sobre essas investigações sensíveis, atrapalha? Como que você lida com isso? O inquérito policial, ele é sigiloso. O inquérito policial é sigiloso. Então, a obrigação nossa é realmente, na maioria das vezes, é realmente manter esse sigilo. Às vezes você pode até comunicar uma situação de ocorrência de delito, né? Mas o teor do inquérito realmente é sigiloso. E algumas situações, até para que nós tenhamos uma investigação efetiva, é interessante realmente que o inquérito se mantenha sigiloso. Que a partir do momento, dependendo do que for que está se investigando, eu dou publicidade a isso, claro que os elementos de prova vão ser derrubados, vão ser prejudicados. Acho que o legislador, eu acho que ele foi bastante inteligente quanto a essa situação do inquérito ser sigiloso. Aí no momento, na fase judicial, se dá a publicidade, né? Mas aí já tem todos os elementos de prova, né? Ou melhor, indícios de prova, né? Agora nós temos uma questão desses crimes na internet, né? O cibernético. Quais são os mais comuns hoje que a delegacia ele recebe? Estelionato. Sem sombra de dúvida, o mais comum é estelionato. E as pessoas, infelizmente, eu digo aqui que as pessoas são muito... Deixa eu arrumar uma palavra. Inocentes. As pessoas são muito inocentes, confiam muito no ser humano. Então, sempre que vem uma proposta, elas acabam acreditando. E eu aprendi já, quando eu tinha uns 18 anos de idade, um amigo do meu pai, ele dizia o seguinte: antes de pensar no que você vai ganhar, dá uma analisada no que você pode perder. Então, quando se vem uma proposta assim muito boa, as pessoas já abraçam essa proposta, né? E aí, tio Fernando dá mais aquele conselho. Já deposita dinheiro lá na já conta. Deposita, né? Tartaruga não sobe em árvore. Se você ver uma tartaruga numa árvore, alguém colocou. Né? Ela não subiu sozinha, né? Então, coisas impossíveis, desconfie, né? Desconfie das coisas impossíveis. Quer ver situações que ocorrem? Banco, ele empresta dinheiro. Ele não pede dinheiro para depois emprestar. Né? Alguma vez você foi no banco e o banco te pediu dinheiro? Não, deixa um depósito de 2.000 aqui que eu te empresto 20. Não existe isso. E já faz tempo que as pessoas vêm sofrendo esse tipo de crime, né? Faz tempo que as pessoas vêm sofrendo esse tipo de crime e semanalmente tem notícias de situações assim. Aí tem uns que não tem nem coragem de procurar a polícia às vezes, né? E entra numa situação de cifra negra porque a grande parte acaba não procurando. Ver outra situação de golpe é o tal do golpe do terceiro, que é muitos. O golpista, eu estou vendendo uma geladeira. O golpista me procura. Olha, tá vendendo sua geladeira? Sim, eu estou vendendo minha geladeira. Quanto você está vendendo sua geladeira? 2.000. Aí o golpista fala para mim, olha, eu vou te pagar 2.500 na sua geladeira. Isso existe, Zé? Existe, né? Já tá estranho, né? Já tá estranha a história. Mas o fulano de tal vai te procurar e aí você fala que é meu primo. Aí como ele me deve, tá? Uma situação muito complicada, familiar, sempre nessa historinha. Aí ele entra em contato com o outro e também inventa uma mentira pro outro.
E aí, para esse que estava interessado na minha geladeira de 2.000, ele fala que vai vender por 1.500. Então deixa os dois em engano, engana os dois e pega o dinheiro dos dois. Nossa. E isso é muito normal. Você quer comprar uma coisa do Zé Gomes? Procura o Zé Gomes. Né? Procura o Zé Gomes. Então... Né? Ah, mas eu... Não. Eu quero falar com a pessoa. E pega o objeto. Outra situação peculiar é que as pessoas passam carros e motos na boca. Né? Quando você quer na sua moto? 2.000? Então tá, me dá 2.000, leva a moto. Só que aí depois fica gerando imposto, fica gerando multa, fica gerando... Aí os 2.000 que a pessoa vendeu a moto, não vai dar para pagar nem impostos e multa e depois. tem um outro agravante aí, né? E que se essa moto for furtada, a pessoa comete um crime que comprou também. Comete crime de receptação. E às vezes aí depois que acontece, Sim, aí já fica difícil. Aí fica complicado. Ah, não sabia, né? e aí já era. Compra de moto e carro tem que ir no... Aqui é o Ciretran, né? Tem que ir no Ciretran, fazer o... Hoje não tem mais o papelzinho, né? Acho que agora é digital, né? É digital. É digital. Então, o recibo de transferência, né? Obrigado. O recibo ainda tem, né? Tem que fazer o recibo de transferência imediatamente, faz o pagamento, faz a coisa certinha. E ainda informar a venda, né? E informar a venda, né? Para depois não gerar multa, etc. e tal. Então, são situações realmente que ocorrem bastante. Mas tem outros crimes também, não sei se é o caso daqui, os famosos haters das pessoas falar o que quiser, de ameaçar as pessoas pela internet. Aqui tem pouco. Tem poucas situações, mas nós temos algumas situações sendo investigadas na delegacia. Nós temos algumas situações. Até porque as pessoas, mas eu tenho liberdade de falar o que eu quero. Sim, eu tenho liberdade de falar o que eu quero. Mas a liberdade para onde atinge o direito alheio. E a partir do momento que eu atingi o direito alheio, por exemplo, um crime contra a honra, que é uma calúnia, uma difamação ou uma injúria, aí eu vou responder pelo delito. Eu posso fazer, então, uma página fake lá, a polícia consegue identificar quem que é a pessoa, rastrear. Consegue rastrear. Então você consegue, por exemplo, uma página fake no Instagram. Você faz uma solicitação para o Insta e eles te passam o IP, e a partir do momento que tiver o IP, já se torna mais fácil fazer a localização. Tem muita gente que dissemina sobre a questão da polícia e cria uma certa desconfiança na polícia civil, na polícia militar. Hoje a gente vê muito isso, né? Das pessoas querer colocar culpa, às vezes, numa situação. Como que o delegado lida com essa situação da desconfiança das pessoas referente à polícia? Então, uma das coisas que eu procurei, pelo menos, fazer aqui, estando à frente da Polícia Civil, é realmente me aproximar da comunidade. Principalmente logo após aquela situação que houve uma certa turba, né? Houve uma certa comoção de uma possibilidade de ter ataques às escolas e tudo mais. Então, naquele período, até acompanhei o Dr. William, que é o promotor de justiça, né? E em sequência aquilo em várias escolas. Então, essa proximidade realmente com a comunidade, eu acho que a gente vai retirando esse receio, vai retirando essa má impressão que possa ter. Vamos assim, já indo para a reta final, eu queria saber de umas questões. O delegado está indo embora. E como vai ficar aqui a delegacia de Aripuanã? Vai vir outro? Como vai ficar? Porque, na verdade, você é delegado não só aqui de Aripuanã. Sim, hoje eu estou respondendo já por Aripuanã e Colniza, né? Eu estou respondendo por Aripuanã e Colniza. E então, a partir do dia 28, fica respondendo um delegado à distância. Inicialmente, é quase certeza isso, fica respondendo o delegado Juara, por Aripuanã e Colniza, e depois, em meados de julho, fica respondendo o delegado de Tabaporã por Aripuanã, e o de Juara continua respondendo por Colniza, até vir os novos delegados. Mas o que está acontecendo aqui na nossa região? É deficiência de delegados?
Não tem no mercado? O que tá acontecendo? Tá em falta? Foram chamados 15 delegados. Então, esses Ou delegados... não quer vir para cá? Esses delegados, eles foram, a partir de dezembro, então hoje está o município de Colniza, Aripuanã, Juruena e Cotriguaçu. Acho que são esses municípios que vão ficar sem delegado. Mas por pouco tempo, todas as cidades terão delegados a partir de dezembro. Uhum. É para os adolescentes aí que estão assistindo a gente, você falando de delegado, muitos almejam ser delegado. Como é que é esse processo seletivo para ser delegado? É fácil? Como é que é a prova? Então, como que você conseguiu? O concurso público, né, principalmente o jurídico, ele é composto de várias fases, né? O concurso para delegado, ele é composto por uma prova escrita, que nós chamamos de objetivo, depois uma prova dissertativa. Teste de tiro. Tem não, né? Não tem. Aí nós temos em terceiro o TAF, né? Que é o TAF. Por incrível que pareça, várias pessoas caem no TAF, né? Que é o teste de aptidão física. Então, é aquele que o cara tem que... É igual juiz de futebol, tem que ficar fazendo... aquela corrida de 2.400 metros quadrados, apoio, flexão, barra, né? Que hoje eu acho que seria mais complicado. Mas na época quando você fez, era mais... Tava um pouquinho mais leve. Em forma. Aliás, sábado eu estava escutando, né, a Rádio Navegantes, né? Aí tocou uma música do Guns N' Roses, né? Eu não me recordo qual a música. November Rain. November Rain. E aí eu mandei uma mensagem para a rádio, né? Aí o pessoal... um ouvinte de peso, né? Bota peso, né? 112 quilos. Eita, que bom falar com você, simpatia de pessoa, a gente vai sentir muita falta, muita saudade. Também vou sentir falta. Você fez a pergunta, acho que eu acabei nem respondendo quanto a isso, quanto a gente vai deixando bons amigos, mas os amigos permanecem, né? Os amigos permanecem. Pois é, eu quero agradecer, tivemos uma parceria muito forte, né? Sempre teve presente, toda vez que a gente... convidava, qualquer situação, qualquer problema que acontecia, você repassava para a comunidade, a transparência. É muito importante esse elo com a imprensa. Quero agradecer, né? E sucesso na sua jornada lá em Cuiabá. Filhos, casamento, tem que casar agora. Casar agora, né? Cuidar da Alice. Isso. Mas... muito bom. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, passar um pouquinho sobre a experiência sua, né? Falar um pouquinho sobre o que acontece dentro de uma delegacia, nos bastidores, né? Eu sei que tem muitas situações de como lidar com a sua equipe, que não é fácil trabalhar com pessoas, né? Mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Mas muito obrigado. E o quer deixar uma mensagem aí pro pessoal, né, para quem quer ser delegado, né? Conta aí pro pessoal aí, dá uma mensagem. Opa, a mensagem pro pessoal. Aliás, eu não completei a pergunta, né, sobre a situação de concurso. É estudar. O segredo é só estudar. Eu acho que, até no início eu falei que eu passei pelo Exército, né? A questão de disciplina, a questão de hierarquia, mas principalmente a pessoa que quer vencer na vida, ela tem que ter disciplina. Se a pessoa não tiver disciplina, ela não chega em lugar nenhum. Então, o estudo é a maior prova de disciplina que tem. Porque diariamente você tem que estudar ali 4, 5, 6 horas diárias. Eu estava até conversando com o Dr. William um dia desse, ele falou que chegava a estudar até 8, 9 horas diárias, né, para passar no concurso. E é uma coisa que é muito complicada, porque não é 6 meses, não são 6 meses estudando, são anos estudando para você cumprir o objetivo. Ninguém estuda 6 meses e passa. Então imagina ali você estudando por anos, né, você renunciando festas, você renunciando balada, você renunciando, às vezes, carnaval, ano novo, Natal,
todos os dias dedicado ali ao estudo. Então, o único segredo é estudar, e estudar muito. E ter método, né? Tem um método, porque às vezes também a pessoa até estuda, mas ela não cria um método. Aí as pessoas normalmente me perguntam o seguinte: qual o método ideal? O método ideal para mim não vai ser o método ideal para o outro. Então aí depende muito de pessoa para pessoa. Mas o que eu recomendaria às pessoas que são formadas em direito é o seguinte: as pessoas têm uma tendência de assistir aula. Mas assistir vídeo não é o melhor método de gravação. E outra coisa, se você assiste aula, em menos de 24 horas você tem que reler todo aquele conteúdo. Você assiste uma aula, quanto que você lembra no outro dia sobre o conteúdo? Nada ou quase nada. Então, em menos de 24 horas, releia todo aquele conteúdo da aula. Então, o professor Damásio de Jesus, foi um dos lugares que eu estudei lá na Liberdade, ele dizia sempre isso. Em São Paulo, né, no bairro da Liberdade, em São Paulo, ele dizia que o estudo é caranguejo. É um vai e volta. Porque, infelizmente, aquilo que a gente aprende, se a gente não estiver constantemente reavendo, constantemente estudando, a gente acaba perdendo. Então, o estudo é essa dedicação, né? Para delegado ainda tem que estar fisicamente bem, ao contrário do atual delegado de Aripuanã, né? Mas tem que passar pelo TAF, o TAF é complicado. E como que você faz assim, para atualizar essa questão das leis que muda todos os dias? Você continua fazendo grandes leituras? Eu fui professor universitário, né, por quase 2 décadas, né? Então eu tenho esse costume, né, de... Primeiro, eu tem no planalto.gov, tem um sistema de você cadastrar e toda atualização que tiver, ele te encaminha pelo e-mail. Então é uma das situações para você se atualizar ali. Beleza. Ou constantemente entrar no Planalto. E a atualização de lei é muito grande, né? Tudo certinho, Claudemíria? Tudo certinho. Vamos encerrar então o nosso bate-papo aqui de hoje, né, com o doutor Fernando, agradecendo aí mais uma vez, nós vamos finalizar 2 vezes, né, doutor Fernando? Opa! Mas o foi papo tá tão bom que parece que não tem fim, né? Mas foi ótimo, né, falar aí o pessoal que assiste aí, né, o nosso canal Pode Contar Tudo, então você vai poder ver no Facebook e compartilhe, né, você que gostou do bate-papo aqui do doutor Fernando. Doutor Fernando, forte abraço. E a gente se vê lá, um abraço especial aqui do Zé Gomes e o Pode Contar Tudo. E o doutor Fernando Zé. Contou quase tudo. Quase. Um abraço, gente.